Olá, pessoal! Vamos começar a aula de hoje do curso de Prática Jurídica no Direito Civil. E hoje, especificamente, vamos tratar de um assunto interessantíssimo, a prática jurídica no direito de família. Especificamente, vamos falar do fim das relações familiares, do fim, na verdade, da reação nuclear familiar constituída pelo casamento, pela união estável, que se desfaz com a separação, com o divórcio ou até mesmo com somente a separação de corpos. Mas é necessário entender essa evolução, essa mudança do paradigma do divórcio anteriormente, da separação, para o que hoje temos no nosso novo CPC. As famílias são constituídas por humanos, na verdade, e os humanos escrevem essas famílias pelo menos a 4 mãos. Apesar de hoje já se reconhecer a possibilidade de famílias com mais de 2 pessoas, inicialmente essa escrita ela é feita a 4 mãos. E se ela é feita a 4 mãos, ela também pode e deve dar a possibilidade dos humanos de se desfazerem daquela relação que não mais representa a sua vontade inicial. E assim, vamos tratar na aula de hoje sobre essa noção geral sobre a dissolução do casamento. Acompanhe aqui comigo na tela que nós temos hoje no sistema dualista de dissolução do casamento, no nosso sistema jurídico. Nós temos o divórcio e a separação. E temos ainda a possibilidade de dissolução do casamento através da anulação, nulidade do casamento. Vamos fazer a distinção entre divórcio, separação, anulação, nulidade do casamento? Vejam só, o artigo 1571 do Código Civil traz que a sociedade conjugal termina, vejam só, a sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. Vamos lá. Com o casamento, passa-se a ter um vínculo entre 2 pessoas. 2 homens, 2 mulheres, um homem e uma mulher. E esse vínculo, quer por vontade própria, quer por uma circunstância do destino, ele pode ser dissolvido. Pela morte, que é o nosso primeiro caso aqui a ser tratado, é a possibilidade dessa dissolução do casamento, dessa sociedade conjugal, através da morte. Com a morte, há o término da sociedade conjugal e a extinção de todos os vínculos matrimoniais. Então, com a morte, além de se encerrar a sociedade conjugal, eu tenho a extinção de todos os efeitos daquele casamento, de todos os efeitos daquela sociedade conjugal. Segundo, pela nulidade ou anulação do casamento. Aqui, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês, porque com a nulidade e a anulação do casamento, nós temos um casamento desconstituído. Nós não temos um casamento dissolvido. Então, vejam só, de acordo com o Código, a sociedade conjugal ela termina com a nulidade e a anulação. Mas, nesse aspecto, o término da relação conjugal não é a extinção dos laços matrimoniais. E por quê? Porque se eu estou tratando de nulidade e de anulação, eu já não falo mais daquele casamento. Então, as pessoas que entram com as ações de nulidade ou de anulação de um determinado casamento passam ao seu status anterior. Ou seja, não passam a ser separadas judicialmente ou divorciadas judicialmente, passam ao estado anterior. Se anterior ao casamento era solteira, passa a ser solteira. Se era divorciada por um outro casamento, volta ao status anterior também de divorciado. Isso quer dizer que aquele casamento, ele não existiu. E se ele não existiu, eu passo a ter não a dissolução, e sim o término daquela relação conjugal, justamente pela desconstituição do casamento, e não pela sua dissolução. Estão acompanhando comigo essa diferença terminológica? A terceira é pela separação judicial. Vejam só, meus amigos, a separação judicial, ela põe fim, ela termina com a sociedade conjugal. Terminando com a sociedade conjugal,
é a mesma coisa que dissolver os vínculos matrimoniais? Não. Somente há a possibilidade de dissolução dos vínculos matrimoniais através da morte ou do divórcio, que veremos logo abaixo. A separação judicial, ela traz o término da relação conjugal. Mas aquelas pessoas ali ainda estão envoltas, mesmo que por linhas transparentes e tênues, que faz com que essa dissolução matrimonial não ocorra. Ou seja, eu sou separada, mas eu ainda tenho um vínculo matrimonial com o meu marido. Então, vejam só, eu consigo o término daquela relação conjugal, em que eu coloco um fim para aquela relação, que tem como consequências, nós veremos ali mais à frente, tem como consequência, por exemplo, a dissolução dos bens daquele casamento. Entretanto, a pessoa separada, ela não pode contrair novas núpcias. Somente divorciada ou no caso de morte de um dos cônjuges, onde há exatamente a dissolução de todo e qualquer vínculo matrimonial. Com a separação, eu tenho o fim dos deveres do casamento, mas eu ainda tenho um vínculo matrimonial, eu estou ainda atrelado ao cônjuge. Parágrafo 1º, acompanhe aqui comigo. O casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao ausente. Então, vejam só o que eu acabei de falar para vocês, que o casamento, ele somente é dissolvido com a morte ou com o divórcio. E isso traz consequências que pode a possibilidade de contrair um novo casamento. Então, vamos lá. Casamento, nós temos a possibilidade de dissolver o casamento somente pela morte ou pelo divórcio. Mas, por fim, a relação conjugal, temos outras possibilidades. A separação, a anulação ou a nulidade daquele casamento. Parágrafo 2º. Dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo, no segundo caso, dispondo em contrário a sentença de separação judicial. Então, vamos aqui acompanhar um pouquinho o raciocínio. O artigo 1571 do Código Civil, ele fala exatamente dessa possibilidade de dissolução do casamento. O parágrafo 2º aqui, quando ele afirma que pode ser pelo divórcio direto ou por conversão, vamos só recapitular um pouquinho que o nosso código, ele veio antes da emenda constitucional número 66 de 2010, que trouxe a possibilidade do divórcio sem um lapso temporal. Então, quando ele vem tratando dissolvido pelo divórcio direto ou por conversão, o divórcio direto é aquele, segundo o código, em que as partes inicialmente teriam que esperar o prazo de 2 anos de separação de fato para propor o divórcio direto. Estão acompanhando? E a conversão inicialmente entrava-se com a separação judicial, depois de 1 ano de prolatada sentença da separação judicial, haveria a possibilidade da ação de conversão de separação judicial em divórcio. Nós tivemos, durante um bom tempo, até o ano de 2010, somente essas possibilidades, ou seja, eu propunha a ação de separação litigiosa ou consensual, após 1 ano é que eu poderia propor a ação de conversão de separação em divórcio. Ou então, a outra possibilidade era aguardar os 2 anos de separação de fato para propor a ação de divórcio direto. Mas aí o legislador pensou, por quê? Por que dar um tempo para aquelas pessoas pensarem se querem se divorciar ou não? Porque vejam só, se você entra com a ação de separação, você já rompeu, na verdade, com aqueles deveres do casamento, embora os laços matrimoniais ainda permaneciam. E esperar um ano para propor a ação de divórcio para daí dissolver o vínculo matrimonial, não havia naquele momento, e como ainda não há, a necessidade de se dar um tempo para as partes pensarem a respeito disso.
nós tínhamos no nosso código ainda resquícios do Código de 1916, que era uma família completamente indissolúvel. Então, nós passamos a ter a possibilidade do divórcio somente em 1977. Então, vejam só, 77 vem o nosso Código 2002 e que traz ainda esses resquícios dessa possibilidade de uma nova tentativa. Quem se divorcia e quer casar com a mesma pessoa, casa. Não precisa trazer para todos nós essa imposição do lapso temporal. E foi assim, seguindo essa trilha, que o legislador editou a emenda constitucional número 66 de 2010, em que o divórcio ele passou a não ter mais prazo e não precisava mais ser causa. Então vejam só, o divórcio sem prazo e sem causa, como um direito potestativo extintivo da pessoa humana. Acompanhe aqui comigo a leitura do artigo 226 da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então, olhem só, não havia mais a possibilidade, a necessidade de discussão dos motivos que levaram àquele fim, àquele divórcio. Agora, a partir da emenda 66, não há mais lapso temporal necessário para se propor a ação de divórcio. Então, isso quer dizer o quê? Que se casando num dia, na semana seguinte, eu já posso me divorciar? Sim. Se não há mais essa possibilidade de lapso temporal, e se você é uma pessoa tão assertiva que já sabe que o fim já chegou, se divorcie. Eu tenho um caso muito interessante de uma pessoa muito próxima a mim que se casou, divorciou e casou novamente com o mesmo marido. Ai, meu filho, é muita fé, viu? Mas ela tem, e está dando super certo, já tem filhos, e é uma situação em que houve o casamento, houve a dissolução pelo divórcio e um novo casamento. Então, ela não restabeleceu o casamento anterior, porque a partir do momento que se propõe a ação de divórcio, ela dissolve todo e qualquer vínculo matrimonial. Então, ela teve com a mesma pessoa 2 casamentos e 1 divórcio. Tudo bem? Vamos lá. Durante um bom tempo, nós tivemos um posicionamento da doutrina e da jurisprudência com o término da separação. Então, a partir da emenda número 66 de 2010, nós tivemos uma grande discussão doutrinária se ainda prevalecia a separação no nosso Código. Porque vejam só, os artigos do Código que tratam da possibilidade de dissolução da sociedade, término da sociedade conjugal pela separação, ele ainda permanecia em vigor, porque a emenda constitucional não revogou o artigo, não revogou o Código Civil, os artigos que vem falando da possibilidade da separação. Então, ficamos durante 4, 5 anos trabalhando dentro dessa possibilidade ou não do divórcio, a ponto de as pessoas proporem ação de separação e, quando entravam na determinada vara, o juiz falava, não, já vou divorciar vocês, porque tem a emenda 66. Se eu posso mais, que é o divórcio, é a dissolução do vínculo matrimonial, por que eu vou colocar o menos? Então, durante bom tempo, até o nosso novo CPC, tinha essa discussão se haveria ou não a possibilidade da separação. Muitos doutrinadores foram a favor exatamente dessa extinção da separação no nosso ordenamento jurídico, com o fundamento de que, se quem quer separar, também pensa em dissolver aquele vínculo. E se pensa em dissolver aquele vínculo, é necessário que faça pela via correta, através do divórcio. Então, vejam assim, acompanhem aqui comigo aqui na tela com vocês, eu separei alguns trechos de doutrinadores a respeito disso, e vou só ler aqui um com vocês, os outros vocês acompanhem no material. O novo texto constitucional suprimiu a prévia separação como requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer prazo para se propor o divórcio, seja judicial ou administrativo. Pessoal, o que isso tem de grande importância para nós? Aquela discussão, ela veio por terra a partir do momento que o novo CPC, ele trouxe de forma expressa
e faz referência à separação consensual e litigiosa. Então, o novo CPC, para aqueles que ainda tinham dúvida dessa possibilidade ou não ainda de propor a separação judicial, o novo CPC falou, ela existe, e ainda regulamentou a forma processual, tanto da separação quanto do divórcio. Acompanhem comigo aqui o artigo 693. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Acompanharam aqui de separação? Então, a partir do momento que o novo CPC trouxe na redação do artigo 693 a possibilidade da separação, ele fez reviver e fez ressaltar que sim, a separação permanece no nosso ordenamento jurídico. Embora ainda algumas críticas desfavoráveis ao Instituto da Separação, é importante que se diga que, em respeito à própria autonomia privada, em respeito à própria vontade das partes, se elas quiserem se separar, por que não? A única possibilidade que se tem que ter em mente é que aquela separação judicial, ela também tem que ser averbada lá na certidão de casamento. Então, na certidão de casamento, como eu tenho a averbação do divórcio, eu também tenho que ter a averbação da separação, para trazer uma maior segurança jurídica, já que a separação, ela põe fim à sociedade conjugal, ela põe fim aos deveres matrimoniais e ela põe fim à relação patrimonial daquele casamento. Então, a partir dessa homologação, na verdade, desse mandado de averbação, da homologação da separação, é importante a informação lá na certidão de casamento, exatamente para trazer maior segurança jurídica nas relações com aquelas pessoas que optaram pela separação. E quais são essas espécies procedimentais de divórcio, de separação? A primeira delas, e acompanhe aqui comigo, é o divórcio e a separação litigiosos, que é um procedimento especial das ações de família e estão entre o artigo 693 e 699 do novo CPC. Temos também o divórcio e separação consensuais e que ele pode ser feito em cartório ou em juízo. Não havendo interesse de incapaz, pode ser feito por escritura pública. Então vamos lá, com calma, vamos tratar agora dessas duas formas aqui de procedimentos especiais. Vou começar pelo divórcio e separação consensuais. Vejam só, o novo CPC, no artigo 733, 731 e 732, disciplina a possibilidade de separação e divórcio da forma consensual, tanto judicial quanto administrativa feita no cartório. Agora vamos lá. Quais são os requisitos para essa separação, esse divórcio realizado na via administrativa? Primeiro grande requisito, meus amigos, que não haja interesse de incapazes. E não haja interesse de incapazes porque não há a intervenção do Ministério Público. Por quê? Vai ser o tabelião, através da escritura pública, que vai dissolver aquele vínculo matrimonial. Então, vejam só, não havendo interesse de menores, de incapazes daquela relação conjugal, todos os aspectos inerentes àquele casamento, ao fim daquela relação conjugal, pode ser tratado pela separação ou pelo divórcio, pela via administrativa no cartório. Mais à frente, nós vamos desmiuçar esse procedimento administrativo, falando dos requisitos, falando da possibilidade, dando alguns exemplos nos blocos posteriores a respeito de como propor essa ação, se há necessidade do advogado, do defensor público. O outro, divórcio e separação litigiosos. Vejam só, o novo CPC, ele, de uma forma muito humana, trouxe para dentro do direito de família um procedimento especial das ações de família. Então, esse procedimento especial das ações de família está inserido entre o artigo 693 e 699 do novo CPC. E vem disciplinando
que dentro dessas relações, na verdade, como eu bem disse, o novo CPC teve um olhar humano para as pessoas, não mais só para o processo, e decidiu separar essas relações, que são marcadas por relações de afeto, por relação de desafeto dentro do âmbito familiar, com um procedimento especial. E o procedimento especial das ações de família é que mesmo com o divórcio e a separação litigiosos, nós teremos a mediação. Então, o novo CPC, ele traz como regra a mediação nas ações de família. Então, nas ações de família, ação de alimentos, investigação de paternidade, separação, divórcio, impostas judicialmente, necessariamente passarão pela mediação. Vamos conversar também um pouquinho mais à frente a respeito desse procedimento, desmiuçar a petição inicial, trazer um pouco mais de prática e vivência para vocês no que diz respeito a essa dissolução e o divórcio na via judicial. E a separação de corpos, meus amigos, estão lembrados dela? Eu me lembro que ainda no nosso Código Civil há aquela possibilidade da separação de corpos. Então vejam só, quando nós ainda tínhamos o lapso temporal para propor a ação de divórcio ou da separação judicial, que normalmente se fazia à época, os advogados, nós entrávamos com a ação de separação de corpos para ter inicialmente aquela data, ou seja, a data comprovada da separação de corpos entre as partes, e a partir daquela data da separação de corpos, já começava a contar aquele prazo que eu falei de 2 anos para propor a ação de divórcio. E a separação de corpos com o novo CPC, que trouxe várias formas e extinguiu as ações, os procedimentos, as ações cautelares. Como é que nós ficamos? A separação de corpos é uma ação cautelar ou de conhecimento? A separação de corpos agora precisa da propositura da ação principal? Vamos só lembrar como era anteriormente. Eu entrava com a ação de separação de corpos, tinha um prazo de 30 dias, entrava com a ação cautelar de separação de corpos, e tinha um prazo de 30 dias para propor a ação principal, ou separação judicial, ou divórcio litigioso, ou até mesmo se as partes entrassem num acordo, uma separação consensual ou um divórcio consensual. Mas era necessário a propositura da ação principal. E hoje, no novo CPC, que nós não temos mais a possibilidade das ações cautelares. Pois bem, ainda há a possibilidade da ação de separação de corpos. Mas agora a ação de separação de corpos, meus amigos, não é mais uma ação cautelar. Ela passou a ser uma ação de conhecimento. Então vamos lá. Há necessidade da propositura da ação principal? Não. Se não temos mais a ação cautelar e essa ação passou a ser uma ação de conhecimento de separação de corpos, nós não temos mais a obrigatoriedade de propor a ação principal. Então, vejam bem, o abandono de lar, ele ainda impede a separação de corpos? Lembram que nós tínhamos a possibilidade de constituir, de reconhecer o abandono de lar? E como é que ela fica? Ele impede a separação de corpos? Não. O abandono de lar, ele não impede a separação de corpos, entretanto, é necessário que se comprove esse abandono de lar e eu entro já com a ação de divórcio. Então, vejam bem, para que entrar com a separação de corpos, que lá atrás tinha um condão, além da proteção daquele que propunha a ação de separação de corpos, tinha também o condão de iniciar um lapso temporal. Se eu tenho já constituído o abandono de lar, eu não preciso entrar com a separação de corpos, porque a separação de corpos ela já é reconhecida a partir do abandono de lar. E se ela já é reconhecida a partir do abandono de lar, eu entro com o divórcio. Mas, Melissa, eu não sei o paradeiro dele. Afinal de contas, ele abandonou o lar. Divórcio litigioso. Pede citação por edital. Informa lugar desconhecido e não sabido. Mas não há mais a necessidade de entrar com a separação de corpos para se iniciar a contagem de um lapso temporal para o divórcio. Já se propõe, nessa situação de abandono de lar, já se propõe o divórcio, se é essa a vontade do autor da ação. Aplica-se na união estável a possibilidade da separação de corpos?
Vejam só, meus amigos, a separação de corpos na união estável e no casamento, lembrando que a união estável e o casamento têm a equiparação, se eu tenho a possibilidade da separação de corpos no casamento, eu também tenho a possibilidade da separação de corpos na união estável. Mas vejam só, na união estável, como vocês bem sabem, não há a possibilidade do divórcio. Porque, como eu disse anteriormente, o divórcio é para dissolver o vínculo matrimonial de um casamento. A união estável não é casamento. A união estável é a possibilidade das pessoas se relacionarem no intuito de constituir família. Então, há a possibilidade dessa separação de corpos na união estável? Sim. Se equipararmos e como devemos equiparar, sim, a união estável com o casamento, a separação de corpos preenchidos os requisitos que nós vamos falar um pouquinho agora à frente da concessão dessa separação de corpos, tanto pode ser aplicado no casamento quanto na união estável. Só um parênteses aqui, lembrando que na união estável eu preciso, caso não haja uma escritura de união estável, um contrato de união estável, eu preciso entrar com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Caso eu tenha já o contrato prévio, tenho já a escritura de união estável, eu somente dissolvo aquela união estável. Então, vamos lá. Se eu tenho uma união estável de fato, aquela que fui juntando as escovinhas, fui morando junto e não precisei colocar num papel, num cartório, não precisei de forma alguma reconhecer aquela união numa modalidade formal, vamos colocar assim. Ela foi se conquistando, foi se restabelecendo com o tempo. No entanto, com o fim daquela relação, com o desamor naquela união estável, para se propor a ação e para dissolver, caso não haja de uma forma consensual, eu preciso reconhecer para estabelecer o início daquela relação conjugal e preciso extinguir. Então, eu reconheço a união e extingo a união. Num procedimento em vara de família, também em especial, como trata o novo CPC para fins de oitiva de testemunhas, análise de provas. E quais são os fundamentos para a concessão dessa medida cautelar? Quais são os fundamentos para análise, para a concessão da medida cautelar de separação de corpos? Vamos lá. Só relembrando um pouquinho aqui com vocês, o artigo 1562, e acompanha aqui comigo, que antes de mover a ação de nulidade do casamento, a de anulação de separação judicial, a de divórcio direto ou de dissolução de união estável, poderá requerer à parte, comprovando sua necessidade, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade. Então, vejam só, já analisamos que pode na união estável também e no casamento, quais são esses fundamentos para a concessão? Atualmente, os fundamentos para a concessão da liminar de separação de corpos é exatamente que aquela parte comprove que está sofrendo grave ameaça, grave risco de vida, porque se é para iniciar o lapso temporal, eu não preciso mais. Ou então, outra forma, você quer se separar, você quer se divorciar e ele está lá no sofá. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Você não pode expulsar a pessoa da casa. Você quer se divorciar, mas a pessoa não quer sair de lá. Quando um não quer, dois não permanecem casados. Isso é fato. Então, a separação de corpos serve também como aquele convite para a pessoa sair do lar conjugal, aquele convite, meu querido, aqui você ainda não é mais bem-vindo, vamos lá, porta da frente, serventia da casa. A separação de corpos também serve para além de situações de violência, para além de situações de violência, inclusive até no aspecto psicológico de conviver com aquele que eu não quero mais conviver. A separação de corpos também serve para a retirada da pessoa do lar conjugal. E quais são os efeitos da separação de corpos? Só para finalizarmos esse nosso bloco aqui, os efeitos: cessa o regime de bens e os deveres conjugais. A separação de corpos cessa o regime de bens e os deveres conjugais daquele casamento ou daquela união estável. Então, a partir do momento que eu tenho
uma separação de fato ou uma separação de corpos, eu tenho a cessação do regime de bens e dos deveres conjugais. Vamos dar um intervalo aqui e nós continuamos no próximo bloco. Já se reconhecer a possibilidade de famílias com mais de 2 pessoas, inicialmente essa escrita ela é feita a 4 mãos. E se ela é feita a 4 mãos, ela também pode e deve dar a possibilidade dos humanos de se desfazerem daquela relação que não mais representa a sua vontade inicial. E assim, vamos tratar na aula de hoje sobre essa noção geral sobre a dissolução do casamento. Acompanhe aqui comigo na tela que nós temos hoje no sistema dualista de dissolução do casamento, no nosso sistema jurídico. Nós temos o divórcio e a separação. E temos ainda a possibilidade de dissolução do casamento através da anulação, nulidade do casamento. Vamos fazer a distinção entre divórcio, separação, anulação, nulidade do casamento? Vejam só, o artigo 1571 do Código Civil traz que a sociedade conjugal termina, vejam só, Olá, pessoal! Vamos começar a aula de hoje do curso de Prática Jurídica no Direito Civil. E hoje, especificamente, vamos tratar de um assunto interessantíssimo, a prática jurídica no direito de família. Especificamente, vamos falar do fim das relações familiares, do fim, na verdade, da reação nuclear familiar constituída pelo casamento, pela união estável, que se desfaz com a separação, com o divórcio ou até mesmo com somente a separação de corpos. Mas é necessário entender essa evolução, essa mudança do paradigma do divórcio anteriormente, da separação, para o que hoje temos no nosso novo CPC. As famílias são constituídas por humanos, na verdade, e os humanos escrevem essas famílias pelo menos a 4 mãos. Apesar de hoje já não existiu. E se ele não existiu, eu passo a ter não a dissolução, e sim o término daquela relação conjugal, justamente pela desconstituição do casamento, e não pela sua dissolução. Estão acompanhando comigo essa diferença terminológica? A terceira é pela separação judicial. Vejam só, meus amigos, a separação judicial, ela põe fim, ela termina com a sociedade conjugal. Terminando com a sociedade conjugal é a mesma coisa que dissolver os vínculos matrimoniais? Não. Somente há a possibilidade de dissolução dos vínculos matrimoniais através da morte ou do divórcio, que veremos logo abaixo. A separação judicial, ela traz o término da relação conjugal. Mas aquelas pessoas ali ainda estão envoltas, mesmo que por linhas transparentes e tênues. E a anulação do casamento, nós temos um casamento desconstituído. Nós não temos um casamento dissolvido. Então, vejam só, de acordo com o Código, a sociedade conjugal ela termina com a nulidade e a anulação. Mas, nesse aspecto, o término da relação conjugal não é a extinção dos laços matrimoniais. E por quê? Porque se eu estou tratando de nulidade e de anulação, eu já não falo mais daquele casamento. Então, as pessoas que entram com as ações de nulidade ou de anulação de um determinado casamento passam ao seu status anterior. Ou seja, não passam a ser separadas judicialmente ou divorciadas judicialmente, passam ao estado anterior. Se anterior ao casamento era solteira, passa a ser solteira. Se era divorciada por um outro casamento, volta ao status anterior também de divorciado. Isso quer dizer que aquele casamento, ele não... A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. Vamos lá. Com o casamento,
passa a se ter um vínculo entre duas pessoas, 2 homens, 2 mulheres, um homem, uma mulher. E esse vínculo, quer por vontade própria, quer por uma circunstância do destino, ele pode ser dissolvido. Pela morte, que é o nosso primeiro caso aqui a ser tratado, é a possibilidade dessa dissolução do casamento, dessa sociedade conjugal, através da morte. Com a morte, há o término da sociedade conjugal e a extinção de todos os vínculos matrimoniais. Então, com a morte, além de se encerrar a sociedade conjugal, eu tenho a extinção de todos os efeitos daquele casamento, de todos os efeitos daquela sociedade conjugal. Segundo, pela nulidade ou anulação do casamento. Aqui, meus amigos, eu chamo a atenção de vocês, porque com a nulidade